Boa noite, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos começar a nossa mesa Sofia, né? Meu nome é César, vou ser o mediador da mesa, e essa mesa tem como tema Caminhos Orientais da Filosofia. Né? À minha direita eu tenho o Luiz Fernando Fontes Teixeira, ele concluiu licenciatura em Filosofia, mestrado em Filosofia e doutorado em Filosofia pela UFRN. Ele também é pesquisador pós-doutorando aqui na Unifesp e faz parte do NUR, que é o Núcleo de Estudos em Filosofia Islâmica Judaica Oriental. À minha esquerda tem a professora Cecília Cinta, que é professora do Departamento de Filosofia da graduação e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Ela é formada em Ciência Política e Sociologia pela Unicamp, tem mestrado em Filosofia e Ética pela PUC de Campinas, pós-doutorado pela PUC de São Paulo e é nossa pesquisadora coordenadora do NUR, que é o Núcleo de Estudos de Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental. Então, boa palestra a todos, com a palavra da doutora Cecília. Boa noite a todos, a todas e todos, embora eu não goste de usar, porque o pronome português, tecnicamente, pela norma, é no masculino e eu não sou tão radical com relação a isso. Então, a gente está começando essa mesa agora, né? A gente intitulou a mesa Caminhos Orientais da Filosofia, né? Então, eu vou fazer a primeira parte, que seria a transmissão oriental da filosofia grega, ou seja, como a maioria já sabe aqui, não sei se alguém não sabe, eu sou professora aqui da Unifesp de Filosofia Medieval Judaica, né? Então, justamente eu vou apresentar essa transmissão que a gente não está acostumado na filosofia medieval. Porque a maioria de nós, quando estuda no colégio, filosofia medieval, filosofia cristã, né? Então, a gente sai com aquela ideia de que a filosofia medieval é teologia, ou de algum modo relacionado ao cristianismo, etc. E a gente esquece do resto do mundo, né? A gente esquece que existiam outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer essa primeira parte, aí depois eu passo para o Luiz Fernando, que vai fazer, então, o Extremo Oriente, né? Daqui eu vou chegar até a Pérsia, né? E o Luiz Fernando vai pegar para o lado de lá, né? Então, a gente vai tentar fazer, né, o Oriente Médio até a Pérsia aqui, e ele pega Extremo Oriente. Slide. Ela passou antes de mim aqui no slide, hein? Eu estou enrolada. Bom, isso aqui é uma citação que quem já teve aula comigo já conhece, né? Que eu começo todos os cursos com isso. Dois contemporâneos, uma citação do Alain Berrat, que é um historiador da filosofia. Ele, por acaso, é de origem judaica, né? Então ele também se interessa, digamos, por essa outra história, né? Mas é um dos grandes historiadores aí da filosofia medieval. E ele diz isso: dois contemporâneos não habitam necessariamente ao mesmo tempo. Para escrever uma história da filosofia medieval, o historiador que deseja assumir a realidade histórica deve partir da existência da pluralidade de culturas, de religiões, de línguas, de centros de estudo e de produção de saberes. Tá? E para contar essa história, eu tenho que começar necessariamente no Império Romano. Né? Aqui a gente tem um mapa do Império Romano. Por que eu tenho que começar no Império Romano? Porque, como vocês sabem, a gente está falando da transmissão da filosofia grega, né? Então, quando a filosofia grega é concebida, né, a gente está ali, né, na época do helenismo, etc., Macedônia, né, da Império Macedônico de Alexandre, etc., e isso depois é conquistado pelo Império Romano. E aí, onde é que começa o nó da história? Na queda do Império Romano, que justamente vai fazer essa divisão Oriente-Ocidente, né, e vai dividir, então, essas histórias da filosofia medieval. Tá? Então, a gente começa na queda do Império Romano. Em 235, então, se iniciou um processo de decadência, por várias razões. Né? Crises políticas, em virtude da falta de critério definido de sucessão para o trono, ou seja, disputas internas políticas, o colapso do sistema escravista, causado pelo fim das guerras de conquista. Como vocês sabem, o Império Romano era baseado no esquema
escravocrata, eles conquistavam novas regiões e escravizavam aquelas populações, né? Então, quando não tinha mais potencial de escravizar, de conquistar novas regiões, então começou uma crise do sistema escravista. Por quê? Porque a própria população deles não trabalhava, né? Quem trabalhavam eram os escravos desses lugares conquistados, tá? E então a gente vai acabar tendo um problema ali, porque não tinha de onde tirar mais escravos, né? Problemas econômicos e que geravam, então, justamente por causa do colapso do sistema escravista, né? E as dificuldades de manter as fronteiras, o império que estava muito grande, né? A gente tem os problemas econômicos consequentes do aumento de impostos. Isso gera descontentamento entre a população, né? E, por último, a difusão do cristianismo, que pregava valores contrários à manutenção do trabalho escravo e à divinização dos imperadores. Bom, os imperadores mais importantes para a gente pegar um pouco aqui, né, são Constantino, né, que vai conceder a liberdade religiosa aos cristãos, né? Antes o cristianismo era proibido, né? Ele era subversivo, a origem do cristianismo é subversiva, e aí depois ele se torna a religião do império, né? E é daí que a gente parte justamente, né? Então, o Constantino, ele transfere a capital de Roma para Bizâncio, ou seja, no Oriente, atual Istambul, né? Ele declara, então, a nova Roma, e as bases do império para ele eram a política, a economia e a religião, tentando manter, né, a unidade dos diversos povos que ele tinha com ele em Bizâncio. E para isso, então, ele oficializa o cristianismo. Mas o cristianismo ele só vai ser religião oficial do Império Romano com Teodósio, né, que é o imperador seguinte. E em 394, ele proíbe a adoração de deuses antigos. É aí que começa a perseguição e aí começa a migração, então, dos antigos filósofos gregos remanescentes para o Oriente, né? Então, em 395, ele propõe a divisão administrativa do Império Romano e assim surge o quê? O Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, tá? Ou seja, ele traça uma linha, né? Então, quando a gente se pergunta de onde vem essa história de Oriente e Ocidente, né? Quem é que passou a linha? O Império Romano, tá? O Império Romano passou a linha, então, a partir daí, a gente tem Oriente e Ocidente que se contrapõem, tá? E a questão acaba justamente em Justiniano, né, que era, digamos, um dos mais poderosos e autoritários, né, imperadores, né, e ele vai juntar justamente a religião e a política, porque o cristianismo já era a religião oficial do império, tomar as rédeas da igreja, né, e redigir um código, né, que é o famoso Código Justiniano, que é um sistema de leis que afirma o poder ilimitado do imperador e garante a submissão dos escravos e colonos a seus senhores. Bom, aí você já vê onde foi que o cristianismo se perdeu, né? Foi aí que o cristianismo se perdeu. Ou seja, de um grupo subversivo e místico, né, a gente tem a transformação numa religião oficial do Estado, né, de um grupo que falava contra a divinização dos imperadores, né, uma religião que falava pela abolição da escravatura, ela se torna, então, a defensora e o sustentáculo, então, de um imperador autoritário, centralizador do poder, né, que se arvora, então, um poder ilimitado, né, e defende a escravatura, né? E o que aconteceu com Justiniano também, né? Nessa época, claro que não foi só com Justiniano, né? Nessa época a gente tem uma série de concílios da Igreja Católica, que é quando a Igreja Católica vai estruturar o seu sistema de dogmas, tá? Porque, então, para quem não sabe, né, uma boa parte do que se diz ser aquilo que o catolicismo ou o cristianismo prega, não foi Jesus que falou, foi estabelecido através desses concílios, que era uma reunião dos principais líderes da igreja, onde eles matavam metade antes de chegar lá, tá? Que iam votar contra, né? Literalmente, tá? Literalmente esfacados, né? Sofriam acidentes estranhos no meio do caminho, etc. Então, para não votar contra, eles eram eliminados.
os líderes que iam contra, então, o que a gente teoricamente entende hoje por cristianismo, e tudo isso, então, foi estabelecido em concílio, que só tinha 4 evangelhos canônicos, né? A divindade de Jesus, a divindade de Maria, né? A divindade de Maria, tudo isso foi estabelecido em concílio. Nada disso foi Jesus que disse, que Jesus era Deus, né? Nada disso foi Jesus que disse. Então, tudo isso é uma história, né? Uma coisa construída política e ideologicamente através da história, não sem muito sangue, tá? E que vai, vamos dizer, ela vai ser uma parte dessa história que a gente está contando aqui, tá? Então, o que acontece, né? Começa, então, um processo de invasões na época do Justiniano, né? Dos chamados povos bárbaros, né? Do norte, que colocam em perigo, então, a estabilidade do Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, né? E que internamente já estava convulsionado por essas questões religiosas, ou seja, essas discussões a respeito dos dogmas, né? E um dos maiores problemas, então, que o imperador Justiniano enfrenta são justamente as heresias, né? Ou seja, aqueles que pensavam diferente, né, daquilo que o Império Romano gostaria que fosse aprovado como o credo católico, né? Isso quebrava, então, a unidade da Igreja de Constantinopla e, em geral, elas surgiam, eram líderes que surgiam, bispos que surgiam em determinadas províncias do Império. Então, essas lutas, elas adquiriam um caráter de luta autonomista diante do poder central. Então, não era simplesmente, eu acredito numa coisa diferente de vocês. Não, elas queriam realmente, era um processo que chegou a ser movimentos separatistas mesmo de certas províncias, né, como a Líbia, etc., do Império Romano, do poder central do Império Romano. Né? E o Justiniano, como ele se baseava muito, né, nas questões teológicas, né, ele começou, então, a combater essas heresias diretamente, assim como a perseguir judeus e pagãos, né? Ao mesmo tempo que ele começa a intervir em todos os negócios da igreja para mantê-la como sustentáculo do império, então, sob o seu controle. Tá? Então, isso é o panorama que a gente tem político ali. E nesse panorama, a gente encontra, então, as últimas escolas, as últimas concentrações dos filósofos da Antiga Grécia, né, que estavam organizadas naquele momento em torno de 2 principais escolas de pensamento neoplatônico, que são a Academia de Atenas, que é a academia fundada pelo Platão, né, que o seu último líder foi Damácio, né, que é considerado o último dos neoplatônicos, e a Escola de Alexandria, fundada por Amânio Sacas, e tendo como maior expoente Plotino, tá? Então, nessa época, então, né, que eu falei para vocês, um pouquinho antes da Escola de Alexandria, um pouquinho depois a Academia de Atenas, a gente tem o fim da Escola de Alexandria, né? Então, com o crescimento e fortalecimento do cristianismo, os filósofos pagãos foram ficando cada vez mais raros e marginalizados, né? Quem assistiu aquele filme Ágora ou Alexandria, viu, quer dizer, ele não é totalmente fiel à história, tá? Mas o que existiu sim, não foi exatamente naquela época, foi um pouquinho depois, né? Foi a conversão forçada ao cristianismo. E aqueles que não quiseram se converter, então, tiveram que migrar ou fugir, né? Então, os pensadores que se recusaram a adotar o cristianismo, isso foi antes de 500, né, foram obrigados a deixar a escola e se refugiarem em outros lugares. Aí a gente tem a história da Academia de Atenas, né? Essa sim foi fechada por Justiniano em 529. A escola de Alexandria já estava fechada, né? Ou, na verdade, ela não estava fechada, ela tinha se transformado numa escola cristã, né? Os pensadores que não se converteram tiveram que fugir ou migrar, né? Então, em 529, então, Justiniano determina o fechamento da Academia de Atenas. E aí começa a migração, então, para Macedônia e para Pérsia, né, sob a proteção do imperador persa na época. Tá? Então, aí é quando a gente começa a nossa viagem para o Oriente. Né? Então, após eles migrarem então, para a Pérsia Sassânida, a Sassânida já é a dinastia, né, que governava a Pérsia. Então, aqueles remanescentes, né, que estavam lá com Damácio, que é chamado o último dos neoplatônicos, eles retornam depois, né, ao Império Bizantino e se instalam numa cidade, numa localidade chamada Harran, né, e que
a Haran vai ser um centro filosófico, né, pagão, até muito depois disso, muito depois até do período islâmico, né? Ele foi um dos focos da cultura filosófica, tá, até o século IX, né? Ou seja, depois do advento do Islã, né? E quem estrutura são aqueles antigos pensadores neoplatônicos. E aí eles vão se juntar também aqueles hereges, né, que tiveram que fugir. Porque o que acontece? Né? As mais importantes heresias, que são essas três que estão aqui no slide, né? Houve outras menores, mas essas são as mais importantes, porque, inclusive, elas são responsáveis pela difusão do cristianismo até a China, né? Depois a gente pega por lá, né? Ou seja, houve a difusão do cristianismo até a China, né? Mas quem eram esses missionários? Eram os hereges, né? Quanto mais longe dos centros de poder, melhor para eles, mais protegidos eles estavam, né? Então, eles foram ou entrando no deserto na Península Arábica, ou indo cada vez mais para o Oriente e pegando, digamos, esses serviços de missionários em lugares afastados, atravessando a Rota da Seda e chegando, então, atravessaram a Índia, né? Chegaram na China, etc. Então, chegaram até o Japão depois. Então, assim, esses missionários, normalmente, eles são hereges, tá? Eles eram hereges. Então, quais são as principais heresias? O arianismo, que é organizado pelo bispado da Líbia, tá? Lembra que eu falei das províncias que eram líderes das províncias, que depois se tornou uma luta por autonomia e por independência, né? Que ele era, o arianismo é uma heresia unitarista, né? Que nega a natureza divina de Jesus, tá? Então, para o arianismo só existe um Deus, por isso ela é unitarista, né? E Jesus, então, não é Deus, né? Jesus é um enviado, Jesus é um Messias, Jesus é um profeta, mas ele não é Deus, tá? Então, antes que alguém pergunte, eu sou arianista, né? O nestorianismo, né, que advoga a radical distinção das duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza terrena, né? Sustentando que há uma união simplesmente acidental e jamais substancial, ou seja, Jesus nasceu gente, né? E foi se divinizando. A heresia nestoriana é a que mais difusão teve, tá? E é a que mais impacto teve no Oriente. E, por último, o monofisismo, né? Ou seja, monofisis, né? Uma única natureza, né? É o contrário. Ela advoga que Jesus só é Deus, tá? Aí, o que acontece se Jesus só é Deus? Ele não foi crucificado, não morreu na cruz, não sofreu, tá certo? E tudo aquilo foi uma ilusão de ótica. Então, isso também ameaçava a igreja, né? Tanto dizer que Jesus era homem, quanto dizer que Jesus é só Deus, o dogma que foi estabelecido foi que Jesus tem concomitantemente as duas naturezas e elas são unidas por uma união substancial, tá? Então, todas essas heresias, de algum modo, elas afetavam, então, a questão do dogma central. Então, o arianismo foi considerada mais grave. O bispo da Líbia foi um dos que foram assassinados antes de chegar no primeiro concílio, tá? A facadas, né? Eles se espalharam, então, porque eles foram a primeira a ser considerada fora da lei, vamos dizer assim, da igreja, né? Lembrando que o Império Romano e a Igreja Católica já estavam unidos. Então, eles se espalharam vivendo à margem da igreja. Então, eles ficavam no meio, isolados e digamos, não dialogaram mais com o cristianismo. Eles viviam escondidos, né? O nestorianismo, apesar da condenação do Nestório, ele também teve a cozinha dessa, né? E depois veio a migrar para a Pérsia, tá? Então, lá, os filósofos nestorianos encontraram justamente os filósofos pagãos que já estavam lá na Pérsia, tá? Ali, então, por sua vez, o monofisismo, então, ele aparece renovado após a sua condenação, a partir de 512 na Síria e no Egito, né? Especialmente sob a formulação do seu doutor maior Severo de Antioquia, tá? Que é a chamada dissidência teológica síria, que se espalhou e teve pesadas consequências, inclusive
a difusão do nestorianismo entre os cristãos do Império Sassânida, ou seja, da Pérsia. Tá? O nestorianismo, a dissidência teológica síria existe até hoje, a gente tem uma igreja síria em São Paulo. Tá? Então, só para colocar. Então, a gente tem aí essas três heresias, tá? Uma delas, eles ficaram, digamos, meio escondidos, ocultos, etc., né? Porque eles eram, digamos, os mais perigosos, né? E o nestorianismo e o arianismo, eles se espalharam, então, pelo Oriente, né? E eles se espalharam pelo Oriente, tem um mapa aqui, né, para vocês darem uma olhada, né, que eles chegando por duas vertentes separadas, né, uma com as missões nestorianas e outras as missões monofisitas, eles chegam até a China, né, uma pela Rota da Seda, outra pelo mar, né, vocês vejam como eles se espalharam ali. E eles espalharam toda uma cultura de matriz grega, né, que foi desenvolvida ali, porque eles também vinham daquela mesma origem grega, né. Só que agora, essa cultura filosófica, ela passou a ser produzida num novo idioma, não mais o grego, mas o siríaco, tá? E o siríaco, ele foi a língua da filosofia e só vai desaparecer como língua filosófica no século X, com o processo de traduções levado a cabo pelos governantes muçulmanos. Tá? Então, a gente terminou a primeira parte da história, agora a gente entra no Islã, né? Ou seja, a parte do período de domínio islâmico. Tá? Então, o Islã tem como início oficial a Égida, em 622, né? Rapidamente ele começa a se expandir, até 650 ele já tomou toda a Península Arábica, até 750 ele tomou todo o território que ele vai se expandir. Depois chega até, digamos, o primeiro terço norte da África, né? A Península Ibérica, e no Oriente ele chega até a Índia, né? Quase até a fronteira da China, né? Porque a gente tem as lutas até hoje entre Índia e Paquistão, porque o Paquistão é a maioria islâmica e a Índia é a maioria hindu e eventualmente budista, né? Então a gente tem essas lutas até hoje, né? Que a gente fala, é aquela briga da Caxemira, aquela briga de não sei o quê. Vem tudo aí, tá? Então vamos lá. Então, o que acontece então? Por volta de 750 ele já tinha tomado boa parte do que era o Império Bizantino, né? E expande, mas eles descem para o centro da África, né? E chegam até a Península Ibérica no Ocidente e até a fronteira da China no Oriente, tá? Então, diversos mosteiros cristãos, entre eles muitos de orientação nestoriana e também, né, alguns monges monofisitas e arianistas estavam nesse caminho, né? E eles passam, então, né, os que sobreviveram às perseguições, a viver sob o domínio islâmico, tá? Bom, quando os árabes, então, conquistam a Síria, a Pérsia e o Egito, entre 630 e 640, eles encontram uma atividade filosófica muito viva, né? Então, a gente tem a filosofia pagã, que ainda existia, né? Sobrevivendo através daqueles mestres de Harran e também na Pérsia, tá? E entre os cristãos, a gente tinha uma filosofia cristã, só que nestoriana e monofisita, que faziam, eles levaram os livros, né, e faziam uma utilização muito grande da filosofia grega, já traduzida ao siríaco, tá? Então, tem uma outra citação aqui do Alain de Liberat, né? Eu vou passar a primeira parte, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas é o que ele coloca para nós, ou seja, essa filosofia desenvolvida nas terras islâmicas, ela não é uma filosofia muçulmana. Quando a gente fala em falsafa, a gente não fala em filosofia islâmica, a gente fala em um conjunto de filosofias, né, produzidas sob o domínio islâmico, tá? E não só em árabe, em persa também, em turco, tá? Então, em outras línguas, e até em siríaco, né? Então, em terras islâmicas, a filosofia não é a filosofia dos muçulmanos, mas a história das filosofias que os muçulmanos produziram ou permitiram que se produzisse depois da conquista. Pagã, cristã, muçulmana, judaica,
filosofia muçulmana feita por religiosos, filosofia laica feita por filósofos, filosofias orientais e ocidentais, mediterrâneas e continentais, árabes ou não árabes, filosofias persas e filosofias turcas. Bom, aí a gente tem o mundo islâmico medieval, né? O que está em cor-de-rosa é a primeira fase, que eu falei para vocês, até 650, ainda na vida do profeta Muhammad, né? E o resto, tudo que foi tomado, né? Não sei se vocês lembram do primeiro mapinha que eu coloquei aqui para vocês, que é do Império Romano na sua maior extensão, né? Vocês vejam que eles não chegavam nem no Oriente e nem na África, né? Aonde se chegou com o Império Islâmico. Bom, aí o que acontece? Quando eles se encontram com essas filosofias que já estavam sendo produzidas, né, a gente tem que lembrar, né, que assim, a origem do Islã é uma série de tribos nômades, né, do deserto, etc., da Península Arábica, né, a maior parte não letrada, né, reza a lenda, não sei se você acreditar, mas reza a lenda que o próprio profeta Muhammad era letrado, tá? Isso tudo foi escrito a posteriori, inclusive do Corão, né? Então, eles precisavam o quê? Como eles estavam conquistando dois impérios que eram brilhantes. Um era o Império Bizantino e o outro o Império Persa, tá? O Império Persa era um fenômeno em termos de estrutura, né? Eles tinham correio, eles tinham saneamento básico, tá? Assim, eles eram, em termos de administração pública, era assim, um exemplo, né? Apesar de ter entrado em decadência e depois ter sido conquistado pelo Islã, né? Aí o que acontece? Eles começam, então, a investir, né, em cultura, e para investir em cultura, eles começam o processo de traduções, né? Então, eles trazem a filosofia grega e aquela filosofia que já veio em siríaco, né, e começam a traduzir isso para o árabe, tá? E quem é que traduzia isso para o árabe? Eu acabei de falar para vocês que os árabes, né, esses primeiros árabes eram, em boa parte, até letrados. Poucos eram, né, os eruditos. Então, quem começa, né? Então, isso foi feito, inclusive, um dos expoentes que a gente tem chamado a Casa da Sabedoria, né, Beit al-Hikma, né, que foi fundado em 806, né, e que congregou, então, todo esse processo de traduções, né, um grupo de tradutores que acaba congregando, então, todo esse processo de traduções, tá? E por que eu destaquei nesse slide esses nomes? Porque eles eram todos cristãos, tá? Então, aquela frase que eu falei para vocês da Mandela Bernard não é uma coisa que fica, eles tá, os primeiros foram cristãos. Não, eles eram mesmo, tá? Inclusive, o chefe da Beit al-Hikma era Hunayn ibn Ishaq, que era um cristão nestoriano, tá? Além de ter o filho dele, né, que é o Ishaq ibn Hunayn, ele não tinha criatividade, né? Então, ele só tinha dois nomes, né? O pai e o filho, eles são cada um botando o nome, né? Um filho de Ibn é filho, né? E outros que trabalharam nisso, como o Abu Usman al-Dimashqi, né? Dimashqi é que nasceu em Damasco, né? Então, vários desses primeiros filósofos, digamos assim, né? Porque eles também fizeram obras próprias, eles não trabalharam só em traduções, né? E em árabe, né? Eram cristãos nestorianos, justamente desses mosteiros que a gente tem no meio do caminho, tá? Então, as primeiras traduções, elas foram feitas por cristãos e pagãos, que conheciam o siríaco e o árabe, né? Então, primeiro elas vieram do grego para o siríaco, e depois do grego e do siríaco para o árabe. Então, quando o Islã tomou posse daquele território, estou citando aqui, Antônio Dominelli, uma das consequências mais imediatas foi a tradução em árabe daquela extensa obra presente em grego ou siríaco. Foram os próprios califas que favoreceram um gigantesco esforço de tradução e, com o fim de encontrar um manuscrito grego da obra de Aristóteles, eles enviaram missões oficiais ao Império Bizantino, tá? Então, não só eles tinham aquilo que foi trazido por aqueles filósofos que estavam sob o domínio islâmico, como eles mandavam missões para ir atrás daquilo que eles não tinham, né? Bom, então, falsafa não é só filosofia islâmica, né?
Então, em terras islâmicas, então, desenvolveu-se um estudo da filosofia que transcendeu as diferenças religiosas, congregando muçulmanos, judeus, cristãos e até mesmo pagãos. E veio o estudo do idioma árabe, que foi fomentado, iniciando-se então um processo de alfabetização extensivo aos membros das outras religiões, a toda a população. Então, não somente os fiéis muçulmanos, mas as demais comunidades religiosas, elas foram alfabetizadas em árabe. Por quê? Porque isso é um artifício para fomentar a conversão. Tá? Então, a ideia é, quando eles lerem árabe, eles vão ler o Corão, eles vão saber que nós temos a verdade e vão se converter. E conseguiram, tá? Eles conseguiram levar muitas conversões naquela época, tá? E o segundo fator é uma instituição corânica, que é a instituição jurídica da Zimma, né? Que é povos protegidos, que conferia, então, aos cristãos e judeus sob o domínio islâmico um estatuto de proteção, claro, mediante o pagamento de um tributo, né? Chamado jizia, né? Obviamente, né? Nada de graça nesse mundo, né? Mas, né? Pagando, estava tudo certo. Então, teve épocas em que a tolerância religiosa era tão grande que era possível construir novas sinagogas, construir novas igrejas, tá? Mas mesmo quando não era possível construir, as igrejas e as sinagogas eram protegidas, as que já estavam construídas, e o direito de reunião dessas populações também, excetuando em períodos de fanatismo religioso, né, que isso tem em todos os lugares, e tem em todas as épocas, e em todas as religiões. Então, por essa razão, houve uma produção filosófica judaica na Idade Média só sobre o domínio islâmico. Porque sob o domínio cristão, né, a filosofia era traduzida para quê? Para o latim. Né? Então, o latim ele não era acessível aos judeus. Ele só era acessível aos religiosos, né, aos cristãos. Então, já de cara. E, em segundo lugar, os judeus sob o domínio cristão, eles eram muito perseguidos, né? Por causa daquela fantasia de que eles são vencidas, né? Etc. Então, o que acontece? Quando passavam os cruzados, eles pilhavam as aldeias, porque normalmente eram aldeias rurais, né? Onde moravam os judeus, né? Também é outra fantasia, essa história de que eles tinham muito dinheiro, que trabalhavam nas cortes, meia dúzia trabalhava nas cortes, e era influente nos reinos cristãos. Tá? A maioria é uma população rural que vivia, né, da produção rural em pequenas comunidades. Né? Então, quando os cruzados passavam, tem até um livro, né, das cruzadas também, assim como as comunidades árabes, que elas contam, né, que os cruzados passavam, né, e eles iam dizimando tudo. Quando eles encontravam as aldeias judaicas, eles passavam por cima, dizimavam tudo, estupravam as mulheres, matavam as crianças, etc. Tá? Tanto que dentro do judaísmo se desenvolveu uma ideia que se chama Kiddush Hashem, né, que é porque como é um pecado muito grande tirar a própria vida, né, eles desenvolveram essa ideia de que, em caso de que o agressor venha soprar você, né, matar seus filhos, etc., digamos, não que seja permitido, mas é justificável, né, que se tire a própria vida. Então, eles começaram a fazer isso, eles se matavam antes dos cruzados chegarem. Bom, aí a gente entra nas principais correntes aí dessa filosofia medieval que foi feita sobre o domínio islâmico, tá? Então, ela começa em duas diferentes linhas, né, tendo seus primeiros expoentes entre o século IX e começo do século X, tá? E todas elas têm um equivalente na filosofia judaica. Então, de um lado, a gente tem o Kalam, né? Kalam é uma palavra que a linha filosófica ficou entendida como Kalam, né? E os seus praticantes vão Kalim, né? Por quê? Porque isso vem de Kalamalá, que é o discurso sobre Deus, ou Elina Kalam, que é a ciência dessa palavra de Deus, né? Que é justamente teologia, né? Então, é uma teologia racional, né? Muito mais do que uma filosofia, é uma teologia racional, né? Subordinada, então, ao pensamento islâmico, tá?
só que escrita e justificada nos moldes da filosofia grega, né? Então, praticamente ela se propõe a demonstrar a existência, atributos e ações de Deus através da razão. Do outro lado, ao mesmo tempo, surgiu uma corrente neoplatônica, que veio diretamente de toda aquela história que eu contei antes, né? Então, o neoplatonismo medieval, que é assim, mais propriamente filosófico, ele seguia essa filosofia de matriz platônica e os seus desdobramentos nas escolas de Atenas e Alexandria, né? E nessa linha, então, se situam os grandes pensadores medievais, Arquímedes, Alfarabi, Ensina, né, que é o Avicena, Isaac Israeli, Emília Pirot, etc. Né? Os dois últimos são judeus. Vale ressaltar que, a partir de meados do século XI, além do Oriente, a Península Ibérica ela vai se consolidar como berço de grandes filósofos também, né? Entre eles, os dois aristotélicos que irão mudar o curso do pensamento islâmico e judaico, Ibn Rushd, que é o Averroes, e Maimônides, né? A partir de meados do século XII, então começa a ser perceptível essa mudança de orientação, né, no pensamento dos autores judeus e muçulmanos, assim como na filosofia medieval em geral. Esse processo pode ser entendido como uma virada aristotélica, né? Então, o aristotelismo ele começa a substituir o neoplatonismo como a principal influência sobre o modelo cosmológico metafísico adotado pelos filósofos medievais. E ele vai se consolidar definitivamente como, digamos, um padrão de filosofia, né? E até hoje, a gente, depois no final da apresentação, vocês vão ver por que eu estou falando isso, até hoje a gente costuma associar a metafísica ao modelo aristotélico, não é uma realidade, né? Ela vai se consolidar, então, definitivamente a partir das obras de Maimônides e Ibn Rushd, né, que é Averroes, e no cristianismo, Tomás de Aquino. Bom, aí indo para a última parte, então, da nossa apresentação, né, a gente vai ter, então, a recepção ocidental desse pensamento, ou seja, a recepção cristã ocidental desse pensamento e a recepção oriental, que a gente vai ter na Pérsia, né? Então, a transmissão ocidental desse pensamento, ela ocorre com o processo de reconquista cristã da Península Ibérica, antes dominada pelos muçulmanos. O contato com a fala santa, então, se aprofunda, né? Fala santa, eu estou chamando aqui, o conjunto dessa filosofia, lembrando, desenvolvida sob o domínio islâmico e não a filosofia feita em árabe, tá? Então, o conjunto, né? Então, ele se aprofunda e começa um processo de traduções ao latim. E aí a gente vai ter uma outra escola de tradutores que vai ser importante aqui, né? E esse processo, ele conta também com a participação de judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo. Na maior parte das vezes, essas traduções são feitas em dupla. A gente tem um judeu ou muçulmano convertido ao cristianismo junto com um religioso católico. Então, um sabe o árabe hebraico e o outro sabe o latim, né? Então, as traduções, elas são feitas assim, né? E a gente ressalta aqui a Escola de Tradutores de Toledo, que é um grupo de tradutores que foi reunido entre os séculos XII e XIII na cidade de Toledo, na Espanha, né, para a tradução, então, dessas obras ao latim. Essas traduções, elas vão modificar profundamente a filosofia ocidental, incluindo também aqui a complementação das obras faltantes de Aristóteles, que ainda não eram disponíveis no Ocidente. E aí a gente tem uma coisa que é muito pouco conhecida, que é a continuidade oriental. Infelizmente, eu não tenho tempo de falar muito sobre isso, porque eu adoro esse ramo da filosofia. Desde já, eu já convido vocês para o evento que a gente vai ter em novembro, que é o 4º Encontro do Rio, Pensamento Islâmico em Diálogo. Vai ser em homenagem ao professor Jamir Skanda, que está se aposentando, nosso professor aqui de filosofia árabe, tá? Ele vai contar com algumas apresentações sobre essa filosofia oriental e vai contar com um mini curso da recepção que vai até a China, né, de um sufi muito famoso, que é o Jamir, tá? O professor Idris Fernandes, né? Nosso amigo aqui. Bom, então eu já vou divulgando aqui, o evento está muito interessante, vai ser de 7 a 10 de novembro, tá? Tem muita coisa diferente que vai ser apresentada. E a partir da quinta-feira, se não me engano, a gente vai estar com as inscrições abertas, tá?
tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem essa continuidade oriental, porque a história da filosofia islâmica ela não termina aí, né? Essa é a história do que vai influenciar o Ocidente, né? O que eu contei até aqui. Só que tem um ramo aqui que não influenciou o Ocidente, né? Que vai contar com a chamada filosofia iluminacionista e a chamada filosofia transcendente, tá? Na verdade, é uma mesma escola filosófica, mas que, obviamente, a partir dos séculos, né, teve essas duas manifestações. Então, apesar de, a partir do século XIV, entrarmos num período de grandes derrotas por parte do Islã, a filosofia continuou sendo desenvolvida no Oriente e vale destacar aqui, então, a presença e continuidade de uma escola específica, que nasce no Irã, ou seja, é uma filosofia fundamentalmente persa, e, posteriormente, caracterizará o renascimento do pensamento filosófico próprio islâmico de matriz persa. Tá? Então, a gente vai ter, ainda no século XII, a chamada filosofia iluminacionista, concebida por Suravadi, né? Suravadi al-Maktoum, tem dois Suravadi, tá? Não confundir com um teólogo, né? Que passa a caracterizar a filosofia iraniana do período. E essa filosofia, então, ela vai desembocar, por sua vez, né, ela vai se desdobrar na chamada filosofia transcendente, não confundir com transcendental, transcendente, né, proposta por Mullah Sadr al-Shirazi, que a seguiu, né. Então, essa escola filosófica, ela sobrevive até os dias de hoje, tá, contando com inovações e atualizações, tem até uma revista iraniana totalmente dedicada a esse pensamento. Então, o primeiro autor que a gente vai apresentar aqui, então, é o Suravadi, né? Ele nasceu em 1154 e foi executado em 1191. Ele foi morto antes dos 40 anos por heresia, foi assassinado. Então, a gente tem aqui o nome dele inteiro, né? Shahabuddin Yahya ibn Suravadi, né? Filósofo e fundador da escola iraniana do iluminacionismo. Ele, inicialmente, ele foi influenciado por Aristóteles, Al-Farabi e Avicena, né? Posteriormente, ele deixa de lado essa filosofia e se vincula ao platonismo, né? Mas ele apresenta também fortes influências da cultura propriamente persa, ou seja, do pensamento zoroastro, e o que fará com que ele se afaste, então, dessas filosofias iniciais, aristotélicas, etc., mais adiante. Tá? Ele faz uma crítica muito interessante, por exemplo, ao conceito de definição de Aristóteles, né, que poucas pessoas no Ocidente conseguiram fazer. Né? Então, assim, ele é conhecido por títulos como Al-Sheikh al-Ishraq, ou seja, o mestre da iluminação, né, e Al-Sheikh al-Maktoum, o mestre assassinado, né, executado, assassinado, por outro, né? Porque ele foi executado ainda jovem, sob acusação de heresia, levantada pelos Fuqaha da sua época, ou seja, os teólogos da época dele, né, e foi apoiada por Saladino. Suravadi foi mestre do filho de Saladino. Tá? Saladino achava no máximo, ele era grande expoente da filosofia islâmica na época, especialmente persa, né? Então, ele é contratado pelo Saladino para ser mestre do filho dele. E depois o próprio Saladino o executa a pedido dos teólogos, porque ele é considerado absolutamente herege, né? Obviamente, ele tinha influências da cultura persa tradicional, ou seja, do pensamento zoroastro, né? Então, aos 32 anos, ele completou a obra-prima dele, né, chamada Filosofia da Iluminação, Hikmah al-Ishraq. Junto a ela, também vai destacar sua outra obra, né, Fatal-Nameh. Então, a gente já sabe que ele escreveu em árabe, né, Hikmah al-Ishraq em árabe e em persa, Fatal-Nameh, né, a iluminação em árabe, né, e também em persa, tá? Em persa. Posteriormente, ele irá questionar Aristóteles, sendo muito célebre a sua crítica ao conceito de definição e sua defesa do conhecimento por presença. Tá? Então, e a ideia dele do conhecimento por presença também vai influenciar mais para frente no Sadra, né, que vai ter uma prioridade, como a gente vai ver, da existência sobre a essência. Ou seja, é o que existe.
Tá? A realidade é aquilo que existe. Primeiro precisa existir para também sim, senão é contrário. Né? Então, assim, é uma filosofia muito interessante deles. Pois bem, tá, eu já falei isso. A filosofia iluminacionista de Suravadi criticará duramente também a Vicena e partirá para a criação de uma linguagem simbólica derivada essa, principalmente da cultura iraniana antiga, e usa até termos do zoroastrismo, tá? Como a linguagem realmente adaptada à sabedoria. Então, vejam que ele não usa a palavra filosofia, tá? Ele usa a palavra sabedoria no sentido de filosofia. Então, Hikma é tudo, Hikma é sabedoria, né? Então, Hikma é tudo, tanto a filosofia quanto a sabedoria. Ele se recusa a usar algo no sentido de falsa ou algo assim, né? E para ele é sabedoria. A sabedoria é um todo, né? Então, o Suravadi, ele propõe uma cosmologia emanacionista complexa e profunda. Para ele, toda a criação é um fluxo sucessivo de luzes proveniente da luz das luzes, Nur al-Anwar, literalmente luz das luzes. Anwar é o plural de Nur, que é luzes. Não por curiosidade, o nome do nosso grupo de pesquisas é Nur, né? Que é luz. Então, tudo se desdobra a partir dessa luz original em uma ordem vertical decrescente de luzes de intensidade cada vez menor, que a gente pode ver, teve um modelo neoplatônico aí, né? E através das interações, ela dá origem a um conjunto horizontal de luzes, que por sua vez vai ser semelhante às formas platônicas, né? Então, esse conjunto horizontal de luzes, ele vai governar, então, a nossa realidade mundana corpórea. Em outras palavras, o universo e todos os níveis de existência são apenas manifestações de graus variados de luz. Em sua divisão dos corpos, ele categoriza os objetos em termos da qualidade da recepção dessa luz. Vê-se claramente aí a influência zoroastrista, né? Suravadi considera uma existência anterior para cada alma, essa parte é interessante, né? No reino angélico, antes da sua descida ao reino do corpo. A alma, então, quando ela desce, ela é dividida em duas partes. Uma permanece no céu e a outra desce a sua prisão corpórea. Então, cada um de nós tem uma contraparte. Em vez de a gente ficar procurando a cada laranja por aí, vamos procurar a metade celeste, né? Que vale mais a pena. Então, cada um de nós teria, né? A nossa alma, ela tem uma contraparte celeste que permanece no céu. E a nossa tarefa, então, é reunir, né, a alma com essa contraparte celestial, né? A alma humana, ela está sempre infeliz, porque ela se separou da sua outra metade. Então, ela aspira a união com ela. A alma só pode voltar a alcançar a felicidade quando se unir à sua contraparte celeste. As almas dos gnósticos e dos santos, após deixarem o corpo, ascendem ainda acima do mundo angélico, para desfrutar da proximidade com a luz suprema, que é a única realidade absoluta. Suravadi defende a ideia de que o mundo, da existência de um mundo intermediário independente, o mundo imaginal, né? Bem semelhante ao que o Ibn Arabi também vai propor, só que o Suravadi, ele é mais, digamos, ele é mais direto, né? Ele propõe isso de uma forma mais dura, menos mística, mais dura, né? Do que o Ibn Arabi, né? Não, eu tô acabando. Só falta o glossário, né? Então, de acordo com Hossein Nasr, né, que é um comentador, como sua obra não foi traduzida para as línguas ocidentais durante a Idade Média, os europeus tiveram pouco ou nenhum conhecimento sobre a filosofia do Suravadi. A sua escola é ignorada até hoje pelos estudiosos posteriores. São poucos os pensadores ocidentais, por isso que eu falei para vocês, tá? Vale a pena, né, a gente aproveitar aqui no encontro do mundo, que a gente vai ter comunicações a respeito dessa linha, né, assim como do lado B, da Vicena, que sou eu que vou apresentar, né, para dizer o professor já viu, né? Então, a gente vai ter várias comunicações aí de coisas que são pouco conhecidas, né? Então, ele não apenas fez com que os filósofos peripatéticos, né, do seu tempo enfrentassem novas questões, mas também deu nova vida ao corpo da filosofia pós-aviceniana, né? Há visões diferentes sobre a sua obra, cada um interpreta o Suravadi de um jeito, né? Então,
O Senziai acredita que os aspectos mais importantes do seu pensamento são a sua lógica e a crítica da concepção peripatética das definições. Mendes Haile acredita que Suravadi permaneceu dentro da estrutura da filosofia peripatética e neo-aviceniana. Né? Mendes Harazawi critica ambos os grupos por ignorarem a dimensão mística dos escritos de Suravadi. Ami Korban e Hussein Nasr veem Suravadi como um teosofista e se concentram na dimensão mística do seu trabalho. Já Nadia Martuni analisou as obras de Suravadi para descobrir os elementos da filosofia como modo de vida, interpretando-a no sentido existencialista, tá? Lembrem-se que quando eu falo existencialista aqui, não é a noção ocidental de existencialismo, tá? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, tá? Significa uma filosofia da existência, mas não necessariamente, não tem nada a ver com o existencialismo como corrente filosófica ocidental. É outra pegada, é outra visão, tá? Então, é bom a gente não tem outras palavras para dizer, então a gente acaba usando, né, transcendente, transcendental, existencialista, etc. Mas é outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente conhece da filosofia ocidental, tá? Bom, então, vocês veem que a obra dele é multifacetada, né? Você tem vários comentadores que vão interpretar de formas diferentes. Bom, agora chegamos ao nosso último, porque eu estou sendo pressionada aqui do lado, porque eu estou estudando o tempo para variar um pouco, né? Que é o Mullah Sabri, que eu tinha falado para vocês. Agora a gente já está, o quê? No século XVI, XVII, tá? Ele vai escrever no século XVII. Então, vocês vejam, né? Contemporâneo aí do Spinoza, etc. Né? Então, quem imaginaria que a gente vai ter, né, um célebre peça, né, nessa época? Por quê? Porque aqui não chegam as notícias, né? Então, Sadruddin Muhammad Shirazi, conhecido como Mullah Sabra, né? Shirazi é a cultura de Shiraz, né? Assim como ele machuquei para vocês aqui, nasceu em Damasco, né? É, conforme Oliver Newman, que é um comentador, indiscutivelmente o filósofo mais importante e influente no mundo muçulmano nos últimos 400 anos, e a gente nunca ouviu falar dele, né? Xiita duodecimano, confessadamente místico, filósofo e teólogo, liderou o renascimento cultural iraniano no século XVII. Sua obra filosófica exerceu uma influência poderosa até hoje, através da combinação entre as influências peripatéticas, né, e iluminacionistas. Ele volta a discutir Aristóteles, volta a discutir a tradição aristotélica e combina, então, com a tradição do Surawadi, né? Vocês vão ver como Surawadi ou Surawadi, tá? Depende. Uma é uma pronúncia mais persa, outra é uma pronúncia mais árabe, porque o persa não tem V. O árabe não tem V, tá? O som de V a gente só tem no persa, né? Então, a influência de Surawadi sobre ele é indiscutível, mas ele foi muito além daquele nas críticas à tradição metafísica essencialista, que é a tradição que se tornou imperativa no Ocidente. Quando a gente fala em metafísica, praticamente a gente pensa numa metafísica essencialista. Só que existem outras metafísicas que não são essencialistas, né? Elas trabalham com uma outra noção completamente diferente, né? Então, a gente tem aqui uma metafísica existencialista, praticamente, né? De novo, existencialista com reserva, né? Então, a metafísica de Mullah Sabra, ela dá prioridade à existência sobre a essência ou utilidade. As essências, elas são variáveis e determinadas de acordo com a intensidade existencial e, portanto, não são imutáveis. Nossa, isso está virando no tempo, né? A imutabilidade pertence somente a Deus, ou seja, tudo aqui é mutável, tá? A existência é a única realidade. Existência e realidade são idênticas. Olha a radicalidade dele, né? A existência é a realidade totalmente abrangente e nada há fora dela, né? Uma consequência disso é a unidade entre intelecto e inteligível, né? Então, vocês veem que existem consequências lógicas, né, a partir daí que nascem, ou seja, da existência. Não. É filosofia dura mesmo, metafísica, é lógica, né? Então, outro conceito central da filosofia de Mullah Sabra é o movimento substancial, né?
Essa ideia é baseada na premissa de que tudo na ordem e na natureza, incluindo as esferas celestes, na época você acreditava que elas não sofriam mudanças, sofrem mudanças e transformações substanciais. Em contraste com Aristóteles e Avicena, que aceitaram a mudança apenas em 4 categorias: a quantidade, a qualidade, a posição e o lugar. Mula Sadra define a mudança como uma realidade onipresente que atravessa todo o cosmos, incluindo a própria categoria de substância. Pessoal, a gente terminou aqui, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Como eu disse, infelizmente não dá para a gente detalhar mais, né? Eu gostaria muito de detalhar mais a filosofia desses livros dos pensadores, mas a gente não tem tempo para isso, a gente não tem tempo para isso, então, de novo, convido, né, para a gente aprofundar nas questões e depois nas outras oportunidades que a gente tiver de conversar sobre o assunto. Muito obrigada e passo aqui para o César, então. Eu vou só pedir para vocês guardarem perguntas para a gente fazer uma rodada de perguntas. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Provavelmente porque você está se vocês sabem, o que a gente está fazendo aqui, os temas que a gente está trazendo, falar de elementos, falar de coisas mentais, isso não era uma coisa assim, comum, tá? Isso é vista. Como aqui tem a filosofia, então sabe que não se falava de filosofia oriental, filosofias orientais. Existia assim uma comunidade acadêmica dominante, o departamento de filosofia que nós temos, que não só sustentava como insistia uma perspectiva bastante conservadora e inflexível acerca da proveniência cultural da filosofia, arrogando a tese de que a filosofia é uma exclusividade dos gregos e dos seus amigos. Os europeus e a existência das noções colonizadas pelos europeus, sobretudo no continente americano. Falar de filosofia oriental, falar de filosofia africana, falar de filosofia intercultural era algo que despertava uma tremenda revolta de indignação, ou, no caso dos colegas mais regulares e explodidos de bom senso e charme, um monte de chacotas e piadas e coisas do tipo. Quando eu comecei a estudar esses temas, eu tinha que lidar com comentários assim, assustadores, de tamanha arrogância e mau gosto. Eu não estou falando de mim, mas eu podia fazer uma lista de todas as pessoas que falaram merda, e eu não estou bom, eu sou estudando, a gente está vendo como é que vocês construíram a violência em Sofia, com uma diversidade de tradições de pensamento de motivos culturais muito distintos. A gente tem um panorama mais favorável, os debates estão mais abertos, os projetos de pesquisa começam a ser vistos com alguma simpatia pelos programas de pós-graduação, pelas agências de fomento,
as produções acadêmicas, elas reverberam um pouco mais, elas causam os impactos, mas, para mim, na entrevista, isso é muito extensa, algumas definições um pouco mais precisas e mais rigorosas de certos termos, tá? Eu gostaria de começar por aí. A gente não chegou no ponto onde a gente pode se dar o luxo de parar de se perguntar então, o que é isso que eu chamo de Oriente, o que é isso que eu chamo de Ocidente, o que é isso que eu chamo de filosofia oriental. Né? O conceito de Oriente, ele é problemático porque, a princípio, ele é dicotômico e contrastivo. Ele só faz sentido à medida em que ele se insere em um mundo dividido entre o Ocidente e o Oriente. Fora disso, ele não faz sentido. E, sem dúvida, um dos paradigmas mais consolidados nessa cultura eu pretendo parar de pegar a expressão Oriente, mas eu acho que vale a pena a gente fazer algumas correções, porque é um paradigma frágil, inconsistente. Né? A começar por, quando eu falo em Oriente e Ocidente, é muito curioso o que passa na cabeça das pessoas. Né? O que elas consideram Oriente, o que elas consideram Ocidente. E existe uma herança assim, do Império Romano e também dos acadêmicos do século XIX, de uma divisão ali que é do mundo que é um pouco torta. Né? Se a gente pega, no sentido, se a gente pega o globo terrestre, que eles têm uma noção que divide o globo terrestre literalmente no mundo, em dois hemisférios, o hemisfério oeste e o hemisfério oeste, do lado do hemisfério oeste, do ocidente, você tem só as Américas, um pedacinho da África e um pedacinho da Europa. Para vocês terem uma noção, só Islândia, Portugal e Irlanda estão completamente dentro do hemisfério oeste. Todo o resto está no oriente. O que a gente chama de Ocidente e o que a gente chama de o Ocidente não indica um lugar. O Ocidente indica uma cultura dominante. Uma cultura, como vocês viram, que eu falei aqui para a sessão, você sabe que eu estou precisando da igreja síria, né? Nossa, igreja síria. Mas está assim? São cristãos? Uma igreja que é primeiro que disse, já fizeram uma igreja síria. Uma cultura dominante vem aqui. Uma cultura que está inclinada a impor as suas formas culturais sobre outras. Tá? Uma cultura dominante ocidental que é marcada por essa convivência greco-romana, que é marcada por valores da divina do cristianismo, e aí, sobretudo, valores morais do cristianismo, não só do ponto de vista da lógica interna do pensamento, isso também, mas eu acho que a questão dos valores morais é uma das mais marcantes, porque a gente percebe que a gente compartilha esses valores muito próximos. Por mais avanços que sejam valores cristãos, a gente cai rascado porque a gente tem essa vivência política. Como eu consigo fazer depois, claro. Ou seja, se a gente olhar em consideração isso, o que é o Ocidente? O Ocidente é muito maior do que o Hemisfério Oeste. Ele é toda a Europa, todas as Américas, ele é boa parte da África, ele é algumas partes da Ásia e boa parte da Oceania. O Ocidente é gigantesco. O que é o Oriente, então? O Oriente, ao contrário do Ocidente, não indica uma cultura. Ele indica várias culturas diferentes entre si, localizadas em diversos territórios. E aí, a partir disso, a gente já constata um passo meteorológico gravíssimo. Nessa discussão entre Ocidente e Oriente, a primeira coisa que a gente percebe é que os critérios para definir o Ocidente não são os mesmos para definir o Oriente. Então, já de saída, esses conceitos, eles meteorologicamente não fazem o menor sentido. E pior ainda, os critérios para definir os distintos do Oriente, eles também não são os mesmos entre si. Então, se a gente pensar então, o que é comumente categorizado como Oriente, a gente pode falar de 5 mundos orientais. A gente fala em Oriente Médio, a gente fala naquela região que a gente chama de subcontinente do existe ali aquela região da Ásia Central,
o Sudeste Asiático e o Extremo Oriente. Cada um desses mundos orientais tem um critério de classificação completamente diferente do outro. Por exemplo, o Oriente Médio ele possui um critério de classificação por uma maioria étnica árabe, né, por isso que ele também chama de mundo árabe. O que não faz sentido, porque a definição de árabe é tão controversa quanto a definição de China. Mas tudo bem. O subcontinente indiano, que a princípio envolve a Índia e o Paquistão, mas também pode envolver Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas, ele se define por meio de herança cultural das antigas civilizações do Mar do Índia. Então, todas as nações que carregam essa herança histórica e cultural são enquadradas no subcontinente indiano. Extremamente é pior de todos os exemplos, porque é aqueles que sobraram. Porque China não tem nada a ver com o outro. Nem do ponto de vista étnico, nem do ponto de vista linguístico, idiomático, nem do ponto de vista cultural. São três nações completamente distintas, todas geradas no mesmo conjunto de Extremo Oriente. Então, qual que é a conclusão que a gente tira disso? É uma conclusão muito triste, né? Não trago boas notícias, como eu falo. De que o Oriente parece ser tudo contra o Ocidente. Ou seja, tudo aquilo que não foi inteiramente colonizado. A gente não precisa só colonizado, mas eu preciso colocar inteiramente, porque assim, né? A forma está indo, né? Todo mundo. Foi inteiramente colonizado pela cultura do Oriente Ocidental. Ou seja, acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer, que o pessoal do projeto é pequeno, porque a gente está buscando isso, então. Faça essa pergunta. Eu faço essa pergunta e depois me serve. Ou eu preciso perguntar. Não tem que fazer uma coisa, não vai então. Quando a gente fala em filosofia oriental, então, que é uma generalização tão estrelada do conceito de Oriente, do que a gente está falando? A gente está falando de uma generalização diferente, pouca coisa, que não faz o menor sentido, porque, ao contrário disso, que nós chamamos de filosofia ocidental, as filosofias nesse território que a gente chama aqui, de Oriente, elas não possuem uma gênese comum e elas não compartilham o mesmo propósito. Tá? E aí que a gente começa a se colocar em alguns... no risco de cair em algumas armadilhas, porque, por exemplo, a partir do momento em que a gente escuta a professora Cecília falando, a gente percebe que existe ali um compartilhamento que não é exclusivo, mas um compartilhamento de todas das filosofias gregas clássicas e de preocupações dessas filosofias gregas clássicas compartilhadas por muitas das filosofias ligadas no Oriente Médio, no Norte da África e na Europa Ibérica. Mas isso não acontece nas filosofias orientais. Então, se a gente pegar, por exemplo, as filosofias gregas clássicas, o que é possível identificar? Em primeiro lugar, é uma preocupação muito evidente com o propriedade. Nas filosofias antigas, você vê que a grande preocupação das gregas era, sobretudo, distinguir a unidade de aparência. Nisso que consistia os estudos clássicos dos filósofos gregos, e claro, tem direções diferentes, as filosofias gregas elas são todas, no caso elas possuem diversas sutilezas, diversas influências de outras culturas filósofas gregas que durante muito tempo e ainda hoje são negadas por alguns helenistas, neuroticamente negadas, que fizeram um traço muito perverso racista nesses estudiosos das filosofias antigas, que não é uma coisa que a Grécia clássica tem feito de cultura.
Existe um comportamental, existe um governador comum. Mas são defesas gerente? Não. Então, quando a gente fala do gerente, sobre o ponto de comentário de orientação para facilitar o entendimento, a gente fala de duas grandes raízes. Tá? As filosofias indianas e as filosofias chinesas. Tudo aquilo que se discutiu no Oeste Asiático e nos discutiu deriva em alguma medida dessas duas raízes filosóficas, Índia e China. Eu não encontro em os problemas fundamentais dessas tradições filosóficas, alguns deles, no caso da Índia, passavam pelo problema da verdade. Outros não. Outros passavam pelo problema da libertação da consciência, ou pelo problema da identidade de si, ou pelo problema do sofrimento humano. Como entender, identificar e responder tudo, dissolver o sofrimento humano. Já as filosofias da raiz chinesa tinha outra preocupação, que era identificar a diferença entre ordem e desordem e como privilegiar a ordem. Ainda assim, existem essas pontos em comum que a gente pode identificar. Na questão das filosofias da Índia, sobretudo na metáfora conceitual primária da visão, que é muito presente nessas filosofias indianas e também nas filosofias gregas, que a própria ideia de teoria remete a uma ideia de visão, como lembrar que sempre que a gente pega expressões que se referem a algum tipo de conhecimento, a gente faz na essência algum tipo de visão ou de iluminação. Eu quero tornar claro, vocês têm esses conceitos esclarecidos, vocês têm uma outra perspectiva, se você tem referências a um tipo de olhar, né? Isso também ocorre nas filosofias da Índia antiga. Vou começar pelo fato de que aquilo que os gregos chamavam de filosofia, eles identificaram com um outro termo em sânscrito, que é darshana. A primeira vez darshana significa ver, darshana seria uma visão oficiosa, que era justamente a atividade intelectual responsável por discutir os Vedas. O que são os Vedas? Os Vedas são os textos canônicos da cultura indiana, da cultura hinduísta. Tá? E aí também, a propriedade Veda, ela é combinata do termo latino video, ou video, também remete a visão, e desse termo derivam os termos, por exemplo, visão, visão, em inglês. Percebam que nesse jogo de metáfora conceitual primária, visão e crescimento estão intimamente ligados. Os Vedas, alguns dos mais conhecidos, são o Veda, a São Veda, a gente está falando de coisas que remetem em algum momento da história entre o século XV e o século XI, antes da Era Comum, antes de Cristo, a gente está falando de textos muito antigos, né? E a partir desses textos, que é chamado de Shruti, aquilo que foi escutado, é um conhecimento revelado, nascem as filosofias, as interpretações, os conceitos que são simplesmente de ensinamento daquilo que foi lembrado. E a partir daí, a filosofia indiana se divide em duas grandes vertentes. A primeira vertente, uma vertente ortodoxa, que aceita a autoridade sapiencial dos Vedas, e aí você tem escola Maya, escola Yoga, entre outras, e uma vertente heterodoxa que não aceita a autoridade dos Vedas e que começa a pensar a partir de outras premissas, como o budismo. A partir disso, discutiu-se uma maioria de formas de pensar e de problemas filosóficos muito distintos entre si, que vão assumir formas diferentes, que vão mais para frente se encontrar com outras escolas de outras culturas e formar um novo paradigma filosófico cultural que a gente tem ter acesso dentro da escola da história da filosofia. As filosofias chinesas, por outro lado, elas são um pouco mais singulares, um pouco mais isoladas, isso se dá em função do desenvolvimento
geográfico da China. A China é isolada geograficamente do resto do mundo, então, até o século II, até o estabelecimento da Rota da Seda, ninguém entrava nem saía. Ou seja, os filósofos, século II antes da Era tá? Os filósofos chineses clássicos, Confúcio, Confucio, o Chuang Tzu, são todos autores que escrevem ali a partir do sexto e quinto século antes da Era Comum. Eles não tinham contato com as culturas. O problema deles era o mesmo. Como colocar as coisas em ordem e como evitar a desordem. Esse é um problema muito interessante de se observar no que diz respeito a trazer a filosofia chinesa para nossas questões de filosofia contemporânea. O que acontece? Essas tradições filosóficas, essas tradições filosóficas, elas começam assim, de novo, a imensa maioria delas são tradições orais, ou seja, as pessoas escreveram discípulos, depois reescritos, e a gente não sabe, e esse é interessante, se esses autores sequer existiram. Né? Quando a gente fala do Lao Tzu, que você chamava efetivamente de Lao Tse, ou Lao Tzu, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um livro. O tal Pequim, teoricamente, podemos tratar o Pequim, ou o tal de Pequim, não sei como são poéticas mais populares, mas o tal Pequim é o caminho são escritos sobre o caminho e a eficiência. Não é que esse é o título da obra e que o Lao Tzu escreveu essa obra. Não, o Lao Tzu e o Pequim são sinônimos com duas correntes de ensinamento. O que acontece? Embora existam esses elementos que começam a mudar e começa a ocorrer uma pequena de ideias filosóficas entre essas tradições, em primeiro lugar, interno, quer dizer, boa parte dos filósofos indianos começa a ir para a China, os filósofos chineses começam a frequentar algumas escolas de filosofia indianas também, e a partir do século XVI e XVII chegam os chamados já contemporâneos de território da Ásia. E aí as coisas começam a ficar muito interessantes. Mas especial destaque uma obra que foi composta por um grande projeto do grupo de sonoridades que pegaram algumas obras do Confúcio, pegaram na época, pegaram um Brasil também, do Confúcio, e desse capítulo do livro dos tempos, o grande ensinamento, o livro do mundo, e provavelmente isso do chinês para o latim. Se trouxeram, isso foi publicado na Europa, no país, em alto século XVII. Isso tirou a mão dos filósofos europeus. Isso causou um tremendo problema. O nome dessa obra era Confúcio Ensinaram Filósofos, Confúcio o Filósofo Chinês. Como essas obras traduzidas do chinês clássico do latim caem nas mãos de algumas figuras, sobretudo de Leibniz, de Leibniz e de Weber, isso começa a despertar uma série de problemas entre os filósofos europeus. Mas a Leibniz, que escreve um diálogo entre o filósofo cristão e o filósofo chinês, para tentar discutir a questão da identificação de Deus. Então, a gente tem um diálogo, a Leibniz está aí dialogando esse filósofo chinês, mas que não tem nada a ver com o filósofo chinês. A passa a seguinte, sobre a existência de um Deus, os chineses têm essa parede. Esse Deus que eu estou falando parece uma pessoa, parece um indivíduo, né? Ele tem características que existem, e aí a maioria das pessoas não isso. Mas um pouco mais famoso, porque o que mais se indicou os textos clássicos, aqueles que ele teve acesso, ele percebeu que existia um direcionamento prático desses livros chineses clássicos, existia uma filosofia política, uma filosofia prática. Ele percebeu sobretudo a questão do objetivo por si, sobre uma interessante para estabelecer
uma identificação entre o indivíduo e o todo, no sentido geral, que é algo que, na verdade, não faz parte do pensamento de Confucio, faz parte do pensamento de Neutz, ele foi postulado uma medida desse golpe de pensamento. No caso mais drástico, foi o que o discurso da Universidade de Nova Aula, porque ele tinha falado com isso a Cristo, que é o profeta do Ramos. Esses anos, que o superiorista falou que Cristo e o profeta do Ramos e a Clara pelo Espírito da Universidade. Depois, vocês começaram a investigar a história da filosofia posterior, um pouco mais acessível, né? Um pouco mais acessível. Comenta a filosofia eficaz, Schopenhauer, também, todas trabalhadas com outras filosofias não tinha muito que dar porque ele até pega algumas coisas interessantes, ele consegue eliminar alguma coisa que não tem muito que ele pensa. E carga, que traz uma coisa muito estranha. Nesse momento, eu tenho um argumento que para nós é mais interessante. O que acontece? Vocês sabem que a história do Japão ela é marcada por um isolamento que durou bastante tempo e que no final do século XIX o Japão se abriu comercial e culturalmente para o resto do mundo. Se abriu, ele foi aberto. Os Estados Unidos chegou, você nada, a gente explode tudo que é possível. E japoneses abriu, como é o Matthew Cowboy Ferry, né? Que eles falam que depois de guerra, que a segunda já abandonou e o Japão não se abrisse comercialmente. Estamos interessados em mudar para parar de chegar na China. Esse era o problema todo, né? Chega para a China. Bom, o que acontece? Com essa abertura, o Japão começa a pensar não da seguinte forma. Então, aqui, agora muito obrigado pelos depois. A gente precisa entender. E vamos estudar. Eles começam a estudar história, eles começam a estudar astronomia, eles começam a estudar todas outras matérias e, sobretudo, a filosofia. E eles começam a fundar universidades, em construir departamentos de filosofia, em importar professores europeus para darem aula no Japão, e enviar estudantes japoneses do Japão para a Europa para estudar com os filósofos europeus. A gente está falando do começo do século XX, para a metade do século XX. E é muito curioso, quando a gente fala assim, não existe filosofia no mundo, esse é desde o começo do século XX. E a gente não tem a tendência de falar que tem uma filosofia da China, sempre precisa mais bastante. E de uma forma muito mais engajada em debater problemas que têm respeito à economia. A partir daí, começa a se tornar uma escola filosófica, que a gente chama de escola de filosofia. Do pensamento japonês, como Shira, como Kanada, como Shikoro, eu vou entrar em detalhes que a gente não pode aqui, para dizer conversar sobre isso. Mas, o mais interessante é que esses autores fizeram. Eles pegaram os elementos de tradição e filosóficos orientais, que não havia como Nishida, por exemplo. Nishida, ele era budista. Budista da escola e a escola superior é uma formação que derivada da Nigéria, passando pela China, se constituiu efetivamente de Chá e depois chegou ao Japão. Então, todas essas raízes das ciências orientais se encontram no Japão, são absorvidas por esse cara no século XX, e esse estudante Hegel, que começa a estudar o James, que começa a estudar tanto os autores que agora não podem dizer, o James Pagica. E encontra, assim, caminhos especulativos
que colocam em diálogo o budismo e o protagonismo e a pedagogia e outras questões que são importantes de serem trabalhadas e que fazem aquele construir, de fato, ele está tentando resolver os problemas mais imediatos que ele vê diante de si, naquele contexto cultural no qual ele se encontra. Ele não estava escrevendo análise de tempo de pontos. Então, a posição de tempo de pontos. Não estava escrevendo. Não saiu do Japão, ou seja, o Abe sai do Japão, o Shikane sai do Japão, e no determinado momento, o Shikane, por exemplo, é um autor que começa a discutir problemas filosóficos derivados das questões postuladas por Nishida, sobretudo no que diz respeito ao conceito fundamental de vacuidade, Shunyata, em sânscrito, que você está no japonês. E percebe que esse conceito de vacuidade, a ideia de esvaziamento das coisas, que é especificamente de Deus, para resolver o problema do sofrimento, que é o problema fundamental da filosofia budista, sim, uma das a melhor resposta a se dar para o problema do budismo. E aí ele começa a explicar como é que o problema da realização dele é uma questão básica. E começa a ser pedido pelos europeus. E os europeus começam a escrever sobre aquilo que os japoneses estavam resolvendo problemas que eles tinham criado que não conseguiam. Então, vamos começar entre o seguinte, normalmente, entre a Europa e China, entre a Europa e o Japão, aí depois dos Estados Unidos, e eu lembro que a gente aqui não tem uma discussão, a gente está falando de observando o que está acontecendo na história da filosofia mundial aqui, eu não sei de sugestão anterior. Enfim, eu quero ver detalhes aqui nas citações, eu tenho algumas passagens interessantes sobre a briga de Nishida entre os cigarros, que é uma coisa que atualmente me desperta algum interesse, que de fato consegue pela fora, sempre aqui. Então, a questão sobre como o Shikane coloca em diálogo aparentemente que não se conversaram, como uma explica, Yavara, e Dogen, e Fukao, e Hara, e muitos outros, mas eu deixo isso para quando nós tivermos uma oportunidade de conversar um pouco mais de calma. Tá? A ideia nossa aqui é, de fato, crescer como nome, porque vocês saibam que existe esse tipo de propósito, existe a possibilidade de se pensar filosoficamente não só a partir de matias culturais diferentes, mas a partir de problemas filosóficos diferentes, de propósitos filosóficos distintos, e isso pode fazer com que nós tenhamos alguma vez para o que de fato estamos fazendo aqui, porque eu tenho sempre essa tentativa de confiança de que os homens do século V, VI, até o século III, antes da Era Comum, talvez tenham muito mais a contribuir para os nossos problemas aqui no Brasil hoje do que para a história. E depois disso, a gente começa daqui com calma. Espero que vocês aproveitem o resto do evento. Não esqueçam do primeiro, onde a gente vai poder debater com as pessoas com um pouco mais de trabalho, além de ter pessoas muito capacitadas que vão levar a discussão em lugares muito bacana. E muito obrigado por escutar a gente até aqui. Eu aproveito o resto da noite. E eu pergunto, façam o silêncio e vão para casa. Tem alguém no ar? Mas
colocar. A gente tem um autor, o Mário Luca, explicando que ele faz uma análise muito interessante, a gente inclusive usou como configuração do Estado de Sofia, né, que é o seguinte, ele aponta 4 tendências da economia em solo africano, seria a formação nacionalista, ou essa de discurso nacionalista e de lideranças políticas, uma etnofilosofia, que é essa que a gente está descobrindo, aparentemente no Brasil, na Universidade aqui no Brasil, a gente está tentando estudar mais outros povos indígenas, tentando estudar outros povos e a forma como eles pensam e entender essa intersecção entre elementos culturais e filosofia. Né? A percepção da sagacidade filosófica, então uma característica que ele atribui a lideranças de povos, lideranças tribais, lideranças regionais e políticas, e a quarta seria a filosofia profissional, que é exatamente como semelhante a essa filosofia produzida nos centros universitários ocidentais, né, tipicamente. Então, na verdade, não é isso que eu trago para a discussão, para a gente mostrar o seguinte, e aí alinhado a um segundo exemplo, que é a Índia, que agora vai ser privatizada, né, de Gujarat. Então, dessa forma, eu queria que você colocasse para a gente como você vê a questão de esses movimentos que têm acontecido não só no campo externo, não só nas academias, mas também do ponto de vista, por exemplo, nacionalista, a respeito dessa rediscussão desses elementos, dessa reinserção de uma perspectiva no debate, dessa importância, né, como você falou que hoje a gente tem essa conta da literatura anticolonial, né, e dessa importância, como você vê essa alteração dessas mudanças, né, do ponto de vista dessa autonomia que surge. Então, seria essa pergunta para você. E para a professora, você seria o seguinte, como a professora, a gente que na população internacional, né, que é interessado, a respeito de questões de comparação de literatura, por exemplo, será que eu posso pegar algum autor da Fósfora para comparar com autores modernos em questão de categoria, em questão de conceito, quais áreas seriam mais facilmente relacionadas à epistemologia, filosofia da religião, ou não? Existe todo, então, é nesse sentido aqui. Bom, a gente precisa de várias questões, porque só tolerância filosófica é uma coisa que pode se discutir dentro da outra cultural. A questão é tolerância dos campos religiosos. Mas eu quero apresentar uma tendência ético-filosófica católica. Primeiro, assim, discutir que não é problema, porque o time pode ser cultura, gráfica, no sentido terapeuta, pode ser livro, narrativa, pode ser uma questão genética, então eu acho que a partir do momento da genética, tem uma zona que precisa nesse sentido, né? Se não mas a partir de vocês que falam, essa informação ético-filosófica, você está discutindo que a relevância de você trazer ética de uma discussão filosófica. Eles estão olhando para dizer só o problema. O que está querendo discutir ali para dizer não é um exemplo que a gente pode incorporar para a nossa própria realidade. Mas a partir de você discutir questões coloniais, pós-coloniais, coloniais, do lado da Europa, que é um pouco mais diferente, você vai ver que existe assim uma questão da fundamentação e da subjetividade dos povos colonizados. Isso é interessante. Isso é uma questão que a gente filosófico pode fazer com que as filosofias
seja, ofereça uma perspectiva filosófica muito eficiente para resolver questões nossas, né? Quando a gente fala, por exemplo, que é ser um povo priorizado no nosso país, a gente está falando de um fenômeno que eu não sei até que ponto existem, você observa com tanta clareza, quando se observa aqui no Brasil, que é um termo, quase uma dialética, entre colonizador e colonizado. Colonizador, subjetivamente, ocupa essa função. A posição do colonizador é esse país é festa. Eu já vi isso. Eu vou colonizar é o país não presta. Olha que tipo de subjetiva é essa para você, mas que o país não presta. Né? Então, a partir do momento que você percebe esses laços, você vai se identificar, então, talvez, o que vem de herança do colonizador que faz com que a gente assuma esse tipo de posição, ao ponto de achar, por exemplo, que isso aqui não presta muito, não, mas pode não ter gente não, de fato, a gente fica que algo lá é muito melhor do que aqui. Os problemas que eles estão todos, de fato, são muito melhores do que os problemas que a gente tem aqui. E a gente começa a importar sistemas de pensamento, sistemas de organização, a diferença da Suécia chega aqui não funciona. O que será que não funciona? Mas os problemas nas escolas suecas é assim, não é que precisamos fazer o que eles fazem, vamos colocar todo mundo na escola. Vamos lá. Eita. A gente está com essa coisa tá? Nesse sentido, sim, a gente faz um pouquinho melhor. Tá? É uma questão de como a gente considera a subjetividade. Não tem muito pergunta, obrigada, mas assim, é sempre qual a filosofia cristã, independente da experiência. Queria citar só lembrando, essa questão de psicologia, de filosofia, vamos ser preocupados com por duas razões. Primeiro, não complementar, não sou fácil que for a questão da filosofia. Primeiro, porque você falar técnicas na África é muito perigoso. Porque, historicamente, a divisão étnica justificou a opressão de uma forma ou outra em certas etnias sobre outras etnias. Por exemplo, não, inclusive massacres, os supostos definidos são melhorados na comunidade são muito então, a gente tem coisas gravíssimas que ocorreram ao longo da história da África, uma opressão étnica sobre o tempo todo, como é que os sistemas chegaram aqui, gente. Eles já eram estabelecidos por outras ideias. Então, eu acho que, assim, a gente tem que falar muito cuidado com questões étnicas que a gente fala. Mas eu não do que temos, porque daqui a pouco a gente está falando a mesma coisa que os alemães Então, segundo, essa questão de você separar um outro aspecto dessa questão do que você chama de étnica, que eu perdi também, e você separar a pessoa dos coisas, né? Você separar isso. E eu acho
acho que isso é um ponto que eu coloquei muito bem, do que a peça, que no final, né? Ou seja, eu fiz questão de sublinhar, olha como o Sarvadi, bem relacionado, principalmente o Sarvadi, que ele fala ritmo, ele fala sabedoria, ele não fala em filosofia. Então, você se não mexe na filosofia que é a sabedoria, que é não tem uma filosofia profissional, que seria filosofia acadêmica, entra no jogo do colonizador, gente. Tá? Porque a gente tem essa melhoria. Então, vamos tomar cuidado, porque o cristão está falando, existe tanto colonizador quanto colonizado. A gente está olhando para a coisa com o olho do colonizador quando a gente faz essa separação. Tá? Então, eu acho assim, muito delicado. Tanto a parte do ritmo, tanto a parte de você separar uma coisa que é uma sabedoria tradicional, a gente está aqui, né? Alguns de vocês já sabem que o projeto História de Sabedoria e Ensinamento, que é justamente tentando derrubar isso, né? Não existe, só existe sabedoria, porque realmente que a gente vai fazer de novo, vai aparecer agora, primeiro semestre, outra disciplina, ela foi criada para governar essa fronteira entre a sabedoria e a escola. Aquilo é uma filosofia, né? A maneira que a gente está fazendo não é uma filosofia. Esse tipo, só que a gente não chama de filosofia, a gente chama de sabedoria. Porque a sabedoria é uma categoria muito melhor do que filosofia. Então, você já falou aí, para lembrar disso. Se eu entendi bem a competição, né, vamos fazer uma competição de comparação, acho que a gente comparada, ela é complicada sempre. Por quê? Eu vou dizer uma palavra. Então, a gente precisa da linguagem, né? Só que, quando eu falo tanto que eu chamei a atenção na questão da resistência aqui, né? Quando eu estou falando de existencialista, não tem nada a ver com existencialista ocidental, tá? Então, assim, a gente tem que, aí sim, aqui, tá? Então, o que ele está falando, né? A linha naquele contexto, naquela coisa, então, isso uma atenção a isso, né? A questão da leitura, principalmente quando a gente faz, é uma filosofia chinesa, tá? Ou seja, você lê aquilo, de acordo com o seu olhar, né? Você lê outra coisa, né? Então, assim, eu acho que a filosofia comparada em qualquer circunstância, menos que seja, sei lá, dois carregadores manuais, dois medievais, tudo bem, né? Agora, quando você não sabe muito grande, a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre o que a gente está entendendo que o cara está falando é o que o cara está falando mesmo, né? Aí a gente às vezes transpõe a coisa para o outro contexto e que ele fica completamente disfuncional, tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, né, é a questão do tempo, que a gente tem o penal, o moderno, etc. Isso só funcionaria, pelo menos de novo, na questão da pobreza. Tá? Então, assim, qual é a ótica que funcionaria você comparar essa história de problema? Você fala, como a vacina resolveu o problema X e como a regra resolveu o problema X. Se os dois trabalharem no mesmo problema, isso é viável. Tá? Agora, você comparar uma filosofia, uma construção, eu vou para a história, porque a gente não pode se escrever, né? Mas esse sistema também é relevante, né? Agora, se você comparar uma construção filosófica, porque essa esquerda, que esse termo é o termo do Brecht, inclusive, né? Uma construção filosófica com outra construção filosófica, né? Eu acho perigoso e eu acho de tempos diferentes anacrônicos, tá? Inclusive porque eu posso ter influência dele, né? Então, quando eu tenho influência dele, você não está comparando as coisas, você está reconhecendo outras influências. Seria mais proveitoso se você reconhecesse as outras influências que não são aquela influência pensador, né? Agora, com relação ao problema, a questão biológica, eu acho que essa questão do problema é muito importante que o Fernando coloca, né? Qual é o problema que se resolve? Então, digamos, essa secadinha da filosofia,
ele muda completamente quando a gente se coloca essa questão. Qual é o problema que se quer resolver? Porque aí a gente não tem mais essa maneira tradicional. A gente tem uma filosofia que é destinada a viver, não tem nada a ver. Só que o problema deles naquele momento, eles sejam eles pastores, não é o nosso problema. Tá? Então, assim, o problema dos povos originários, né, é como conviver com a natureza. O nosso problema é como conviver com a natureza. Né? Então, assim, vamos dominar o jeito da natureza, subjugar, extrair dela. Né? Então, são coisas que eu falei, né? Com relação a esse ponto funcional, como? Como você usa para a natureza, você vê um e vê o outro. Isso é um problema. Tá? Então, em relação ao problema específico, eu estou admirado e acho interessante e acho que vale a pena. Né? Enquanto construção filosófica, eu não diria que isso seja nem proveitoso, nem, digamos, não serve para muita coisa. Pode até ficar muito bonito, mas não serve para muita coisa, não. Eles começam a ganhar. Nasceu em 1979, no final de 1999, mas os pesquisadores, tanto europeus, norte-americanos, quanto chineses, japoneses e coreanos, para se construir os critérios por meio dos quais você pode falar uma política cultural. E também isso que o professor falou, você vai ver os constantes da verdade, as coisas de Chicago e até partes eles fazem grandes tempos, pessoal que é política cultural. Então, realmente, provavelmente não acontece com a postura, mas a referência essa que a partir daí, a partir daí é feito, a gente compara, passar os critérios históricos e caramba. Depois dos psicólogos, da expectativa, não é para a gente, aqui de 40, 50, até aquele 60, foi um negócio assim, muito famoso de construir esses critérios. Quando chega aos 80, 90, as pessoas começam a chegar com certas conclusões. Como é que, observando a maneira que um autor medieval, como Bacon, que era um autor japonês do século XIII, entendia a relação com a natureza, como é que ele entendia a natureza da pedra, como isso pode fundamentar uma perspectiva ambiental de chá, hoje. Então, essas são as comparações válidas. Mas para que a gente consiga utilizar esses autores que estão muito distantes na cultura do tempo, para resolver problemas nossos, plano de rigor metodológico, de contextualização, de estudo das culturas e das línguas, enfim, um trabalho bem difícil. Uma filosofia individual é uma das mais interessantes, mas é uma das mais trabalhosas. Interessante. Boa noite, eu me chamo André Luiz Lemos, sou estudante do 8º termo de filosofia e também estudante do NU. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do Sofia, e também aos palestrantes, a professora doutora e o professor Luiz. E a minha pergunta é direcionada a Cecília. Como vocês me sobre o mundo imaginal no Surabaya? E aí eu gostaria de saber como é isso, um comentário breve sobre isso, sobre o mundo imaginal no Surabaya. É bem semelhante para comentar isso, mas a forma de colocar no Surabaya é um pouco diferente, porque o Surabaya é mais próximo mesmo, né? Então, assim, a gente tem um pouco essa questão. Mas é a mesma questão, ou seja, entre o inteligente e o acessível, você tem aí o mundo original, né? Que seria, ele não confundir o mundo original com o imaginário, porque o imaginário não tem nada, ele é absolutamente real, né? Mas ele é a interface, digamos, né? Intermediário, uma interface, né? Entre o mundo que a gente vive e que
temos um superior que é um angelical, no caso do Antônio, né, que tem esse período, são valores muito mais apurada, né, e que faz esse trânsito. Então, nós entendemos na questão da parte da aula, né, que eu falei que vou parar de procurar a parte da metodologia da aula, né, mas ele tem uma função muito específica nessa questão da reificação da alma, tá? Mas isso demandaria muita saúde aqui para eu voltar, né, em geral, a concepção é bem semelhante. Então, são mais ou menos contemporâneos, né? Primeiramente, para nossa proposta, a partir do livro, redes sociais e planejamento público. Obrigado por ser todos os palestrantes. E a gente volta a todos. Boa noite.